Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Preste muita atenção no que você está dizendo, meu irmão. Preste muita atenção nessa profissão de fé que você está fazendo agora. Você não está diante de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Preste atenção. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É divino, não é digno. Diviníssimo, não digníssimo. Porque digno você pode ser. Mas divino, aqui só há uma pessoa. Divino só há uma pessoa. E Ele está diante de nós. E é preciso, toda vez que você se põe diante dEle, reafirmar sua fé. Por isso, olhe agora para esse objeto que está aqui sobre o altar. Mais especificamente, sobre essa partezinha branca. E repita comigo. Senhor, eu creio que és Tu que estás aí. O Deus que criou tudo, olha para mim. E agora, sabendo, tendo lembrado, você já sabia, mas tendo se lembrado, graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. E diante de Jesus, vamos seguir. Hoje é a última noite do nosso cerco de Jericó. A última noite oracional, porque amanhã nós encerraremos com a Santa Missa. Mas hoje é a última noite que nós nos encontraremos para rezar, sem ser dentro da Santa Missa. Dentro dos temas que foram escolhidos para esse ano. Eu não sei se você percebeu, levante a mão, por favor, quem veio todos os dias, pelo menos uma vez, um horáriozinho no dia. Levante a mão, quem veio todos os dias dessa semana aqui. Amém, glória a Deus. E se você não veio, não se preocupe. Porque Deus, Ele não olha o que você faz, Ele olha o que você é. E Ele olha o quanto você ama. Creia que Deus ainda pode derrubar a sua muralha hoje, no último dia. Mas esse ano foram escolhidos temas, todos unidos a São José, o pai adotivo de Jesus. E o tema deste último dia, penúltimo dia, é: com o justo manter as lâmpadas acesas. Mas antes de adentrar no tema mesmo, eu queria lembrar com vocês um pouco da caminhada até aqui. Vou ser bem rápido, esqueci de colocar o cronômetro, porque eu falo demais. E eu não quero que aconteça de novo. Mas vamos lá. Cerco de Jericó. Passando bem rápido, se você não sabe o que é isso. O povo de Deus, lá no Antigo Testamento, foi tirado do Egito. Por quem o povo de Deus foi tirado do Egito? Por Moisés. Moisés foi chamado por Deus quando Deus apareceu para ele diante daquela sarça ardente e disse: Moisés, vai libertar o meu povo do Egito. Aí Moisés foi, libertou o povo do Egito. Como ele fez o que no Mar Vermelho? Ele abriu o Mar Vermelho. Deus é poderoso. Deus abre mares para que você passe para um canto melhor. No deserto, o povo de Deus estava com fome, perdido. Deus levantou colunas de fogo para guiar o povo de Deus. No deserto, o povo que estava com fome, Deus fez que caísse pão do céu, para que o povo não morresse de fome. Então Deus, Ele olha para você porque Ele sabe o seu nome. Hoje, Yasmin, Deus olha para você e sabe o seu nome. Ele cuida de você como Ele cuidou daquele povo no Egito. Mas veja bem, Deus tirou o povo do Egito para levar eles para onde? Para a terra misericórdia, que eu pensei que eu estava no pilão e o cemitério é lá no centro. Deus tirou o povo do Egito para levar eles para a terra prometida. Mas
morreu, se foi, antes que o povo chegasse na terra prometida. Aí depois que Moisés morreu, precisava de outro líder para o povo de Deus, para guiar eles até chegar na terra prometida. O que foi que Deus fez? Chamou um rapazinho chamado Josué. Deus apareceu para Josué e disse: você vai entrar com o povo de Deus na terra prometida. Aí ele chamou Josué, disse para Josué avisar todo mundo que eles iam entrar na terra prometida e seguissem em direção para o Rio Jordão. Chegando lá no Rio Jordão, ele queria fazer primeiro, antes, Deus escolheu Josué naquele tempo para entrar na terra prometida. Mas quando eu rezava hoje de tarde, Deus me disse que Ele também escolheu a cada um de nós para entrar na terra prometida. Assim como Ele escolheu Josué para entrar na terra prometida, Ele escolheu você para entrar na terra prometida, para ser santo, porque a terra prometida a nós é o quê? É o céu. E a vida não tem sentido se nós não chegarmos no céu, se não for para chegar no céu. Então Deus, assim como escolheu Josué, Ele escolheu você e Ele me escolheu. Mas vamos lá. Ele escolheu Josué, mandou Josué chamar todo mundo lá, deu um assobio, chamou todo mundo, vamos para a terra prometida. Chegaram no Jordão. O que é que eles iam fazer? O Jordão era um rio que não dava para passar sem que ele cobrisse você, a seco. Você tinha que nadar, mas eram muitas pessoas. E Deus, para fazer com que o povo acreditasse em Josué, assim como acreditaram em Moisés, fez uma coisa. Ele disse assim: Josué, pega a arca da aliança, onde tinha a presença de Deus ali dentro. Pega a arca da aliança, vai lá para o Jordão. Porque é assim que quem carrega a arca da aliança, assim como quem carrega a arca da aliança, assim como Moisés fez no Mar Vermelho, quem carrega a arca da aliança, quando chegar lá no Jordão, que tocar a sola do pé no Rio Jordão, o Rio Jordão vai se abrir e o povo israelita vai passar a seco. Porque vocês vão ver que eu sou Deus Todo-Poderoso e posso fazer o que eu quiser para o seu bem. E assim como Deus fez grandes coisas com o povo de Deus, Ele parou as águas do Jordão. Quando aqueles homens que carregavam a arca pisaram nas águas, as águas que vinham de cima pararam aqui, foram formando uma grande massa. As que iam para baixo foram-se embora e aquele rio ficou seco. A arca foi para lá, para o meio do rio. Foi para lá, para o meio do rio, e as águas ficaram esperando. O povo passou. Quando a arca saiu, o rio correu de novo. Mas assim como Deus fez grandes coisas com o povo de Deus, Ele quer fazer grandes milagres com a tua vida. Ele quer fazer grandes coisas com a tua vida, mas você precisa parar de atrapalhar Deus. Amém? Agora feche seu olho. Como foi que você chegou no primeiro dia desse cerco de Jericó? Se é hoje o primeiro dia, fecha o olho, em nome de Jesus. Se é hoje o primeiro dia, o seu primeiro dia, pense. Como você chegou aqui? Cansado, ferido, triste, feliz. Como foi que você chegou aqui na presença de Jesus? Quais as muralhas que você pediu para Deus derrubar? Qual foi? O vício de alguém? Alguma coisa que estava atormentando a sua família? Uma doença? Algo na sua vida? Qual foi a muralha? E o que Jesus fez por você nesse cerco de Jericó até aqui? O que Jesus também falou para você, porque eu sei que se você veio todos os dias, Ele falou. E eu sei que se você está aqui hoje, você veio aqui porque Ele quer falar. Vai pensando. Vai pensando. E já vai pensando, meu irmão, com espírito de louvor. Já vai pensando em todas essas coisas com espírito de gratidão. Porque a gente tem um costume de se apresentar diante de Deus para pedir.
E tudo bem, porque Ele é o Deus que nos dá o que a gente pede, se for para o nosso bem. Mas agradeça. Diga: Senhor, eu te louvo. Eu te louvo por essa muralha que caiu. E se não caiu, eu te louvo porque ela vai cair, Jesus. Eu te louvo, Jesus, porque eu creio que Tu és Deus Todo-Poderoso. O louvor também derruba muralhas, meus irmãos. O louvor também derruba muralhas. Vá louvando ao Senhor. Pode abrir os olhos. Nós caminhamos até aqui. Nós chegamos na penúltima noite. Mas há uma muralha na nossa vida que, se você não pediu para Deus derrubar, você precisa pedir hoje. E eu também. A muralha que mais precisa ser derrubada. Sem essa, as outras não têm sentido de cair. A maior muralha na sua e na minha vida é a muralha que nos afasta de Deus e que nos separa da terra prometida, que é o céu. Meus irmãos, o cerco de Jericó não foi feito para arrumar trabalho para ninguém. Arruma, porque Deus é bom. Não foi feito para curar a doença de ninguém. Cura, porque Deus é bom. Ele foi feito para nos levar para a terra prometida, que é o céu. Então, se essa muralha não cair, não tem sentido. A muralha que nos afasta de Deus, a muralha que nos separa da terra prometida. O que foi que o povo de Deus fez? Se não ficou óbvio, a muralha que nos afasta de Deus é o pecado. Você peca, sim ou não? Amém, eu também. Sou pecador, infelizmente ainda. Mas Deus pode derrubar a muralha do pecado na nossa vida. Deus pode. E Ele quer. Ele quer. Mas aí, veja bem. Eles atravessaram o Jordão. Quando eles chegaram na terra prometida, a terra prometida não é um jardim cheio de flores. Aquela lá. Ela precisava ser conquistada. E lá dentro da terra prometida tinham várias cidades. Tinha Jericó, tinha uma cidade chamada Rai, tinha os outros que eu não lembro o nome. Ela precisava ser conquistada porque essas cidades estavam cheias de povos pagãos que adoravam a outros deuses. E a primeira cidade que o povo de Deus foi conquistar foi a cidade de Jericó. Quando Josué chegou lá, diante da cidade de Jericó, apareceu o anjo do Senhor, o chefe do exército do Senhor, que eu imagino que seja São Miguel, com espada desembaiada, e disse: Josué, faz o que eu te disser. Pega a arca, pega 7 sacerdotes, entrega 7 trombetas feitas de chifre de carneiro a eles, pega o povo de Deus, pega guerreiros de 3 tribos de Israel, que eu esqueci o nome, bota uns à frente, outros atrás, arrodeia Jericó 7 vezes, por 7 dias. Você vai rodear 7 dias. No 7º, você vai dar 7 voltas, vai tocar a trombeta e vai gritar. E a muralha vai cair. Ok? Eles fizeram isso. A muralha caiu. Amém? Glória a Deus. O povo de Israel orou e fez vigília como nós fizemos essa semana para derrubar essa muralha. Vamos também, meus irmãos, rezar. Pedindo que o Senhor derrube a muralha do pecado em nós. Eu imagino o povo de Deus passando lá, chegando, arrodeando Jericó e cantando: se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. A gente vai parar um pouquinho agora, para depois eu continuar a pregação e ir para o tema, porque já passou 11 minutos e eu não cheguei no tema. Mas a gente vai parar. Feche seu olho. Feche seu olho. Faça um exame de consciência agora. Seja humilde, meu irmão. Diante de Deus é preciso ser humilde. Vamos ser humildes. Faça um exame de consciência.
vamos pensando nos nossos pecados, no que nos afasta de Deus. Um vício que nos afasta de Deus, uma mania de falar palavrão em casa, uma mania de reclamar muito, uma mania de ser grosso com o povo, principalmente o de casa. Na igreja é um santo, mas em casa parece, não vou falar o nome. Uma pessoa que às vezes nos afasta de Deus. Vá pensando, faça o seu exame de consciência no pecado que te afasta de Deus. E vá pensando. E nós vamos rezar com vigor, com fervor, que nem aquele povo rodou Jericó. A gente vai arrodear hoje e vai pedir que Deus derrube esse pecado na nossa vida. Que Deus derrube essa muralha que nos afasta dele da nossa vida. Fique de pé, depois você senta de novo. Vamos cantar essa música pedindo que o Senhor derrube essa muralha da nossa vida. Que o Senhor afaste esse pecado maldito. Meu irmão, eu vou te dizer, não importa o pecado que esteja te atrapalhando, não importa a sujeira que esteja na sua vida, Deus ainda te ama e Deus ainda quer te salvar, e Ele ainda hoje se crucificaria por você. E porque Ele já fez isso, você pode ser salvo. Basta ser humilde, basta reconhecer, basta se arrepender. Vamos pedir ao Senhor, vamos clamar ao Senhor que derrube essa muralha da nossa vida, para que nós possamos chegar a esta bendita terra que nos foi prometida, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais cansaço, onde não haverá mais feridas. Só Deus, só Deus. Cantemos. Há uma promessa que quer se cumprir Em meio a nós, é o próprio Senhor quem te diz. É o próprio Senhor quem diz: pede e receberei. Ele te promete, pede. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pede e receberei. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus Quando a declarar boca de Deus declarar milagres. milagres. Canta, se eu orar, se eu orar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Levanta as mãos e pede. Devagar. Devagar, pede. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao Só vocês, crendo que Deus pode fazer. Se eu orar, mais uma vez, canta.
mais queira, canta se eu orar. Nós te apresentamos, Jesus, tudo que nos afasta. Faça esse exame de consciência nessa hora diante de Jesus. Seja completamente honesto consigo mesmo. O que é que no hoje da tua vida te afasta de Deus? É o teu orgulho que tem te afastado? É o teu medo de perdão? É o teu desamor? O que é que tem te afastado de Jesus? É o medo de julgamento? Coloca diante de Jesus agora essa muralha para que seja derrubada e que você possa olhar para Jesus nessa hora e vê-lo, pois Ele te olha de volta e te ama. Nós te entregamos, Jesus, todos os nossos problemas, todas as nossas limitações, e confiante, Jesus, pedimos que tudo caia por terra, que tudo se prostre, Jesus, aos pés da tua santa cruz nessa hora. E cante mais uma vez esse refrão, confiante, colocando mesmo aos pés de Jesus as tuas intenções, o que você trouxe hoje nessa noite, o que você clama incessantemente todos os dias, que tira a tua paz, que tira o teu sossego. Eis o momento oportuno, eis a hora preparada por Jesus para te acalentar, para te acolher, para te perdoar, meu irmão. Então vamos cantar mais uma vez, a plenos pulmões, confiantes de que o Senhor nos escuta e de que acolhe o nosso pedido, e clamemos mais uma vez. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Nada pode resistir ao poder de Deus, meus irmãos. Nós temos que ter essa certeza na nossa vida e confiar em Jesus. E vai sentando e cantando. Se eu orar, se eu orar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. E olhando para Jesus, diz comigo: Jesus, eu creio que o Senhor está fazendo um milagre na minha vida e no meu coração. Amém. Amém. Vamos lá. É um processo e Deus começa ele hoje. Mas a palavra que nos foi dada, aos 20 minutos já, a palavra que nos foi dada para meditar hoje. Quem trouxe a Bíblia, pegue a Bíblia e abra no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Não vou demorar muito, mas vá abrindo aí. No começo do capítulo 25, é no versículo 1 já. São Mateus, Novo Testamento, lá no finalzinho, um pouco mais da metade, capítulo 25. Vamos ler. Quem está sem Bíblia, olha para mim e vai prestando atenção. Jesus vai dizer: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que,
tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite, ouviu-se um grito: "O noivo vem aí! Saí ao seu encontro!" Todas as virgens levantaram-se e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se." As prudentes responderam: "De modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós." Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta. Finalmente, chegaram as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos, meus irmãos, seguir meditando essa palavra. E eu queria começar já deixando uma coisa bem clara, que é óbvia ao mesmo tempo. Todos nós estamos indo ao encontro do noivo. Quer você queira, quer não. Sabe por quê? Faça assim comigo. Um dia isso aí vai parar. Todos nós estamos indo ao encontro do noivo. Quer você queira, quer não. Porque um dia, meu irmão, um dia, naquela bendita hora, quando tudo ficar escuro e já não der tempo mais para nada, o Senhor te chamará: "Vinde agora, amado do meu coração." Ele dirá: "Mas e nessa hora?" Lembre, quando tudo ficar escuro, quando os dedos gelarem, na última batida, o Senhor vai dizer: "Vinde agora, amado do meu coração, meu filho, por quem eu me entreguei na cruz." Nessa hora, a minha e a tua lâmpada vai estar como? A gente vive a vida muitas vezes sem se perguntar a pergunta mais importante da vida: como estarei eu ao encontrar o Senhor? Porque o tema de hoje é: com o justo manter as lâmpadas acesas. Então, essa é a pergunta. Nessa hora, como estarão as nossas lâmpadas? O que é a nossa lâmpada, meu irmão? Sendo bem objetivo, claro, a nossa lâmpada é o nosso coração. Quem me conhece já escutou algumas partilhas, vai rir, porque toda vez eu falo sobre isso e uso isso. Mas Santa Teresa vai dizer no seu livro Castelo Interior: consideremos a nossa alma como um castelo todo de diamante ou de cristal muito claro, onde há muitos aposentos. No centro desse castelo, feche os olhos. Imagina aí dentro de você um castelo de cristal, um cristal clarinho, que dá para ver o que tem lá dentro. E todo o castelo tem a sala do trono, que fica no meio. Fechando os olhos, fique de olho fechado, vai escutando. No centro está a principal morada, onde Deus habita. Quando a alma está em pecado, fica como que em trevas. Esse castelo que está dentro de você, de cristal, quando você está em pecado, quando eu estou em pecado, ele fica como se estivesse todo cheio de fumaça, sem poder gozar da grande luz que está no seu interior. Ela vai dizer também em outro livro, no sentido das moradas:
No interior da alma há uma grande luz, mas muitas vezes não a vemos porque estamos voltados para fora. Pode abrir seu olho. Você conseguiu visualizar esse castelinho dentro de você bem? Dentro desse castelo, se você é batizado, existe uma luz. Uma luz. A Santíssima Trindade está dentro de você. Deus está dentro de você. E lá no centro do seu castelo, uma luz brilha forte. Mas quando eu peco, quando você peca, nós abrimos as portas para que entre uma fumaça negra e ofusque essa luz. Ela ainda está lá. Sua alma ainda é bela, porque mesmo no pecado, porque lá dentro, pelo menos lá dentro, Deus ainda está. Mas está escondido, inacessível. O que eu quero dizer com isso? É preciso estar na graça para encontrar um noivo. Há algo dentro de nós que Deus nos dá, que cada vez mais, para que cada vez mais nós sejamos perfeitos. Essa luzinha que está dentro de nós, está lá para que nós sejamos santos. Está lá para nos ajudar a chegar na terra prometida. O nome disso é graça. Não essa. A graça de Deus, essa também é. Mas a que vem de Deus mesmo, lá de cima. Dentro de você existe uma graça. Uma graça. Mas, para chegar ao noivo, é preciso estar nesta graça. Nesse estado de graça. Com a luz brilhando bem muito. Para iluminar o caminho e você vê. O noivo está ali. Vamos seguir. Existem duas condições, sem relativismo, 2 caminhos. Um é estar na graça, o outro é não estar na graça. Não existe meio termo, ou você está ou você não está. O caminho do bem e do mal, ou você está num ou você está no outro. A consequência de estar no pecado. Vamos voltar para a história de Josué, para a gente entender. Conquistaram Jericó, ok? Conquistaram a primeira cidade da terra prometida. Isso é a mesma coisa que nós conquistarmos esse estado de graça. Nós estarmos de bem com Deus, com a luz brilhando bem forte. Eles conquistaram Jericó. Jericó foi a primeira cidade. E os judeus, sempre que era a primeira coisa, eles faziam o quê? Ofertavam a Deus. Davam as primícias, tudo a Deus. Então Jericó toda foi consagrada a Deus. Nada que estava dentro de Jericó podia ser pegado. Nada, ninguém podia botar a mão em nada. Todo ouro, prata, bronze foi ofertado ao tesouro de Deus. O resto, passaram a espada e botaram no fogo. Porque tudo estava corrompido. Mas isso foi consagrado a Deus. E Deus disse: não ponhais a mão, porque é meu. Aí, após eles terem conquistado a terra prometida, um rapazinho muito intrometido, chamado Acã, quebrou a ordem de Deus e tomou uma coisa que era proibido, que estava consagrada totalmente a Deus. Aí quando esse rapazinho pegou essa coisa, foi ao mesmo tempo que Israel, lembre, Jericó é a primeira cidade, Israel estava se preparando, preste atenção que é complicado, você tem que olhar para mim para entender. Jericó era a primeira cidade, eles estavam se preparando para ir para a segunda, para conquistar uma segunda e pegar a terra prometida toda. Mas aí no meio tempo, Acã pegou isso aqui. Quando eles foram lá na segunda cidade, que se chamava Hai, H-A-I, não sei se é assim que se pronuncia. Quando eles foram conquistar a segunda cidade, aconteceu o quê? Pá! Perderam a guerra, não foi que nem Jericó, as muralhas não caíram. Voltaram correndo e morreram um bocado lá. O pecado atrapalha a nossa vida e nos faz perder o que é bom. Nos faz perder o que é bom. Porque é bom
Você precisa crer que é bom, que o céu é bom, que o céu é para você e que Deus te fez para isso. Amém? Diante dessa derrota, Josué rasgou as vestes, chegou diante de Deus e disse: mas por que, Senhor? Parece você, depois de terminar o cerco de Jericó. Recebeu a graça, voltou para a vidona e foi aproveitar. Voltou a mesma coisa que era antes, não mudou nadinha. Ganhou a graça que Deus deu no cerco de Jericó, mas depois foi ser a mesma pessoa. Né, Pedro? Amém. Aí vai para a vida, pam, cai de novo, se derrota. Toma o mundo te ferir, toma um coração machucado, toma o povo te usar. Aí você chega, por que, Senhor? Nessa hora, Josué também examina a consciência dele. Por que, Jesus? Por que isso aconteceu? Aí Deus é tão bom que diante da pergunta de Josué, ele disse assim, ele disse o que aconteceu. Vocês quebraram a minha ordem. Eu disse que era meu, que não colocasse a mão. Acã foi lá, ele não disse quem era não. Um de vocês foi lá, pegou uma coisinha e está escondendo. Enquanto não tirarem isso de dentro do povo israelita, não tem vitória, não tem terra prometida. Enquanto nós estivermos com o pecado, não há terra prometida. Não há. É preciso se decidir. Não quero mais o pecado. A graça de Deus é melhor. Ah, mas eu vou pecar de novo. Confia em Deus. Se pecar, faz a mesma coisa. Desculpa, Jesus. Mas primeiro, corta o pecado. Se arrepende. Depois é com Deus. Aí, qual foi o remédio? Deus disse para eles pegarem o que Acã tinha roubado e devolver para de quem era, né? Se arrepender. Isso quer dizer, se arrepender, mudar de vida, pedir perdão a Deus, tirar isso que te faz mal da tua vida. Aí o que é que eles fizeram? Eu não vou procurar não, porque vai demorar e eu estou sem tempo. O que é que eles fizeram? Chamaram todo mundo, tribo por tribo, e foram sorteando. Chegou um momento que a sorte caiu sobre Acã. Ele chegou diante de Josué. Josué disse: glorifica a Deus e me conta o que você fez. Aí Acã fez: eu realmente vi, não aguentei e peguei. Está escondido lá na minha tenda. É que nem a gente quando chega na confissão. Não aguentei, Jesus. Era tão bom que eu não aguentei e fui lá. Caí naquele pecado que eu sempre caí. Aí Jesus diz: pega, tira isso da tua vida, tá perdoado, vá. Mas tem que tirar da vida. Enquanto Acã não tiraram o que estava com Acã, não rola não, terra prometida. Tiraram, devolveram ao tesouro de Deus. E aí, quando eles foram a segunda vez lá em Rai, pá, venceram. Conquistaram a segunda cidade. Entendeu? Entendeu? Quando você conquista a graça aqui, você conquista Jericó. Você está no começo. Começa aqui. Começa aqui. Não dá, e muito cuidado para não jogar os frutos do cerco de Jericó fora, fazendo o que aquele povo fez. Porque veja bem, quando o povo conquistou Jericó, eu vou lá em Josué. Quando o povo conquistou Jericó, quando eles chegaram na cidade, que as muralhas caíram, estava tudo conquistado, Josué disse uma coisa, preste atenção: maldito seja diante do Senhor o homem que se levantar para reconstruir essa cidade. Deus derrubou o pecado,
Deus deu a graça. Maldito seja quem tentar levantar de novo. Então cuidado, meu irmão. Cuidado para não jogar os frutos do cerco fora, indo atrás de reconstruir tua Jericó. Tu não veio, tu não pediu para Deus derrubar. Continua, vai conquistar mais. Vamos seguindo. Vou repetir para eu me achar. Cuidado para não jogar os frutos do cerco fora. Voltando para o Evangelho. Quem é você? A virgem prudente ou insensato? A insensata? Quem é prudente sabe onde quer chegar. Virtude da prudência. Sem ela as outras não são nada. Se você tem a virtude da prudência é porque você sabe onde quer chegar. E onde é que a gente quer chegar? No Amém. Mas diga com mais vontade, a gente quer chegar no Glória a Deus. Se você é prudente, você sabe onde quer chegar. Mas se você é insensato, sabe como você é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você está deixando a vida lhe levar? Deixe não. Porque às vezes ela não lhe leva para um canto bom. Não lhe leva para um canto bom. Hoje nesse cerco, você pegou sua lâmpada de novo, amém? A lâmpada está com você, está acesa. E nesse cerco, você pegou um pouquinho de azeite. Agora é bem pouquinho mesmo, cuidado que vai acabar. Viu? Vai acabar o azeite. E quando o azeite acaba, não tem fogo. Lembra, a lâmpada é o coração, tá bom? É a alma. Hoje você pegou isso de novo para você. Calma. Antes, você pegou porque Deus já lhe perdoou, tá bom? Mas depois daqui tem que ir lá no padre e se confessar. É lá que a graça vai acender de novo mesmo. Oficial, real. Tá bom? Sem confissão também não adianta de nada. Tem que se confessar para a lâmpada acender. Mas vamos lá. Pegou a lâmpada. Tá com ela acesa. Começou agora. E o cerco te deu um pouquinho de óleo. Vá pegando mais azeite. Vá pegando mais. Seja prudente. Não deixe a lâmpada apagar. Não deixe. Não deixe a lâmpada apagar. Porque você sabe onde você quer chegar. E você sabe que lá vai precisar de luz. Seja prudente. Pois você não sabe nem o dia nem a hora. Lá no Apocalipse Jesus vai dizer: eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia com a lâmpada acesa. Vigia com a lâmpada acesa, com azeite, reserva. Como manter essa lâmpada acesa? Para a gente ser bem prático. E o que é o azeite da nossa vida? Santa Missa, todo domingo. Viu? Católico. Católico vai à missa todo domingo. E não ir à missa no domingo é pecado mortal. O que quer dizer morte? Apagou. Não existe mais lâmpada acesa. Desculpe se é duro, mas a verdade vos libertará. Santa Missa Dominical. Azeite para a tua vida. Amém? Confissão. Para acender a lâmpada e colocar um pouquinho mais de azeite. Adoração. Toda quinta, lá na igreja, 3 horas o padre expõe o Santíssimo, reza o texto da misericórdia. E o Santíssimo fica até 17h45 te esperando. Para você ir lá contar seus problemas. E pegar um pouquinho de óleo, azeite. Santo Terço. Eu amo Nossa Senhora. Quando foi a última vez que tu rezou o terço? Quando? Vida de oração. Ah, eu vou virar que nem irmã Hélida. Vou botar um hábito, vou lá pro servo de Maria, se for desse jeito. Não, ora a vida de oração no que tu tá. Ora et labora.
nem São Bento disse, no teu trabalho. Soraya, Graça lá em Tiago, Pedro na escola, Lucas na Pixbet, Titia lá no hospital, Paulo na mixagem, no teu trabalho, vida de oração. Tudo faz e faz com o Senhor, pensando no Senhor, falando com o Senhor. Ora e trabalha ao mesmo tempo. Porque se Deus não está contigo, tu está com quem? Se não é Deus que está contigo, é quem? Não precisa virar freio nem freira. Só se for sua vocação. Deus está com você. Esteja com Ele também. Mas veja, tudo isso, principalmente no início, é muito fácil. Depois, como nós somos muito miseráveis, vai custar um pouquinho. Não sou miserável não. Ah, pobre coitado. Se engana. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Isso tudo vai custar. Vai ter dia que você vai querer ir para a adoração e não vai... vai ter que ir para a adoração e não vai querer. Vai ter que ir para a Santa Missa e não vai querer. Vai ter que se confessar, vai ficar com vergonha. Vai rezar o Santo Terço, está com preguiça. Mas veja, azeite é feito de quê? De azeite. Minha gente, de azeite. Azeitona, azeite, azeitona, azeite, azeitona. É meio óbvio. Azeite é feito de azeitona. Mas você sabe como é que é feito o azeite? Eles colocam um monte de azeitona e prensa até sair. Dói um pouquinho. Quer sossego, é? Vai trabalhar. Vai trabalhar para conquistar o reino dos céus. Trabalha para ganhar dinheiro, porque não trabalha para ganhar Deus. Amém? Você já dormiu? Nem a vigília ainda. Deixa eu ver o tempo. Estou no tempo. Vai chegar o dia em que o noivo virá. Esteja com a lâmpada acesa. Vigia. Não conte com o azeite dos outros, viu? Não conte. Porque se quando você morrer, se quando chegar a hora, sua lâmpada estiver apagada e não acontecer o milagre de você se arrepender naquela hora, não conte com isso. Deus é misericórdia. Mas você vai ver o que acontece quando a gente morre e a lâmpada está apagada. Não é Deus que é ruim, não. Você não poderá entrar no banquete do noivo. Sabe por quê? Porque você não vai querer. Porque o pecado é a inimizade com Deus. E quem está em pecado está intrigado de Deus. Não porque Deus não quer você, mas porque você não quer Deus. Sabe como é? Sabe quando sua mãe tenta lhe amar, lhe chalerar? Bem muito. Ô meu filho, toma esse pratinho. Não, mãe, quero não. É desse jeito. O inferno é muito parecido com isso. Deus indo e você, não quero. Porque você está inimigo de Deus e a luz não sai para que você veja Deus. Entendeu? Não há oração de 7º dia, de 30º dia no mundo que possa resolver uma alma que está intrigada de Deus. Liberta as almas dos purgatórios. Liberta, amém. Quem está no purgatório, reza a alma de 7º, reza a missa de 7º dia, 30º dia, liberta aquela alma. Mas se está intrigado de Deus, não está no purgatório não, viu? Está em outro canto. Ó. E não há missa que tire ninguém de lá. Já escutaram aquela parábola, aquela historiazinha de Lázaro, sem ser o Lázaro que ressuscitou. Estava lá embaixo. Era o Lázaro que estava lá embaixo ou o Lázaro estava em cima? Não lembro se Lázaro estava em cima ou embaixo. Tinha alguém embaixo. E tinha Moisés, acho que era Moisés e outro no céu. E quem estava no inferno disse, deixa que... Era Abraão, acho. Deixa que ele molhe a ponta do dedo para que caia uma gota para eu me refrescar. E aquela pessoa diz, não é possível, porque há um abismo entre o céu e onde você está, o inferno, que nós não podemos ultrapassar. Amém? Então vigia, esteja com a lâmpada acesa, porque esse lugar existe e Deus não quer que você vá para lá. Não queira.
o noivo chega e você está sem azeite. E aí? Poxa, eu pulei uma página, ver? Amém. O noivo chega e você está sem azeite. Vamos ler, para a gente lembrar o que acontece. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor. Você está achando bonitinha a cena? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Imagine 5 mulheres desesperadas, batendo na porta de um castelo onde está acontecendo uma festa bendita, com muita comida, com muita saciedade, com um noivo que ama, lindo, belíssimo, e essas noivas gritando na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Mas aí o noivo responde lá de dentro: em verdade vos digo, não vos conheço. Pode abrir os olhos. Não vos conheço. Deus conhece seus amigos, e Ele quer que todos nós sejamos seus amigos. Vamos manter a lâmpada acesa, meus irmãos, porque vale a pena. Você foi feito para o céu. Eu sei que é pesado, que nós ficamos como aqueles discípulos que diziam: Senhor, essa palavra é dura demais para nós. Mas é para o bem da gente, é para o nosso bem. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade pode te libertar hoje. Pode mudar a sua vida hoje. A minha vida hoje. Porque o céu foi feito para nós. E quando Deus nos fazia a terra, Ele já pensava na gente morando no céu. Desde a eternidade, Deus já sabia o nosso nome e nos tinha escolhido para morar no céu. Queiramos o céu, porque isso aqui é um instante entre 2 eternidades, como dizia Santa Teresinha. É um sonho. A gente vai acordar. Que acordemos com a lâmpada acesa. Amém?